A paz do Senhor, meus irmãos. Eu agradeço a Deus por estar aqui esta noite falando com meus irmãos, mas que essa mensagem sirva não só para a noite, para o dia, para a semana, para a nossa vida. Eu queria compartilhar com os irmãos uma mensagem que está em 1 Samuel, capítulo 3. O título diz assim: Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, não havia visão manifestas. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam a escurecer, que não podiam a ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Eu quero começar dizendo aqui, meus irmãos, explicando uma mensagem que Deus colocou no meu coração, falou muito forte comigo. Porque muitas das vezes nós estamos na igreja, nós estamos diante de Deus, e nós estamos servindo a Deus. Mas não importa o tempo que nós estamos servindo a Deus, o importante é se nós já conhecemos a voz de Deus. Porque enquanto a palavra de Deus não for manifesta em nossa vida, em nosso coração, nós não vamos conhecer a voz de Deus. E o que aconteceu com esse Samuel, um jovem, como diz no capítulo 3, servia ao Senhor. Ele servia ao Senhor. Ele tinha essa convicção que ele servia ao Senhor. Mas como diz a Escritura, ele ainda não conhecia a voz de Deus, porque Deus se apareceu para ele no quarto, chamando ele, e chamou por 3 vezes, e essas 3 vezes ele se deslocou do lugar dele e foi ao lugar onde estava o Eli. Eu quero dizer para a igreja que Deus falou forte comigo, porque nós só vamos conhecer a voz de Deus quando a palavra de Deus se manifestar em nossa vida. E quando Deus quer falar conosco, Ele fala com a gente quando a gente estiver no nosso lugar. Porque se você for completando aqui a leitura, você vai ver que Samuel voltava para o quarto dele e deitava no lugar dele. Porque como diz o versículo 2, o Eli estava deitado no seu lugar. O Eli estava no lugar dele, mas Deus não queria falar com Eli, ele queria falar com Samuel. Então ele foi até o lugar de Samuel. E às vezes nós, no mundo espiritual, queremos nos colocar no lugar do outro. Tem pastor nas igrejas, obreiros, diáconos, presbíteros, tem várias funções. Mas muitas das vezes nós queremos nos colocar no lugar do outro. E Deus falou forte comigo, porque Ele só vai falar com você quando você estiver no seu lugar, não querendo ir no lugar do outro, que Deus não vai falar.
Porque isso só acontece quando a gente quer se colocar no lugar do outro, é quando a palavra de Deus ainda não se manifestou sobre a nossa vida. É onde a gente chega a esse momento de querer se colocar no lugar do outro. Porque quando a gente conhece a voz de Deus, a gente se coloca no nosso lugar. Porque Deus só vai falar conosco quando nós se colocar na posição. Hoje tem famílias trocando os lugares. Eu não quero entrar em detalhes sobre família, porque cada um tem seus costumes, e até mesmo congregações, cada um tem seus costumes. Mas a questão aqui não é costumes, a questão aqui é posição diante de Deus. Se Deus te colocou como marido, cabeça da casa, que você seja. Se coloca no teu lugar como marido, como cabeça. Filhos hoje estão querendo mandar dentro de casa, mais do que os pais. E muitos filhos que não estão se colocando no lugar deles como filhos. E assim também é na igreja. Não muda. Isso já existia desde aquela época. E ainda continua existindo. Mas isso só acontece quando nós não conhecemos a voz de Deus, que é através da palavra. A palavra entra em nossos corações, a palavra se manifesta na nossa vida, aí nós começamos a respeitar e a entender o que Deus quer conosco. Que Deus queria falar com Samuel. Deus não mudou de lugar. Nós continuarmos lendo aqui. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes. O Senhor estava ali no quarto de Samuel, no lugar de Samuel. O Senhor estava lá, esperando ele ir e voltar. Quando ele voltava, o Senhor falava com ele, chamava. Então quando ele se deitou e se colocou no seu lugar, como está bem escrito aqui, aí Deus falou a intenção que queria com ele. Eu não vou ler os outros versículos, mas depois vocês mesmos podem tirar essa dúvida e pode continuar lendo. Que só a partir desse momento, a partir quando a palavra se manifestou, a partir do momento que ele se colocou no lugar dele, e não foi até o lugar do Eli, aí Deus pôde falar com ele. Porque Deus primeiro ele te chama. Irmão Paulo, mas me chama como? Ele chama a sua atenção sobre o que você está fazendo. Ele chama a sua atenção sobre o teu erro. Ele chama a sua atenção sobre o seu cargo ministerial. Deus chama primeiro. Deus avisa o que vai acontecer. Antes dele começar a conversar com você, a manifestar a presença dele na sua vida, primeiro ele te chama. Eu sei que um dia, um tempo, Deus me chamava, mas eu não queria nada. Eu também não conhecia a voz de Deus e nem servia a Deus. Aqui em Samuel ainda serve a Deus. Eu nem servia a Deus, mas Deus já me chamava. Mas eu não conhecia a voz de Deus. A palavra não tinha manifestado na minha vida. E quando a palavra se manifestou sobre a minha vida, quando a palavra entrou no meu coração, aí Deus começou a falar comigo e eu comecei a entender a voz de Deus. Eu agradeço a Deus por isso, que até hoje, graças a Deus, eu permaneço no meu lugar e ouvindo a voz de Deus e entendendo. Eu quero que vocês reflitam nessa mensagem, que aqueles que estão tomando posições, lugares diferentes, volte para o seu lugar, porque Deus quer falar contigo, não o seu lugar. Eu não sei qual lugar que você está se colocando, ou qual é o seu lugar de origem, mas volte para o seu lugar. Não vá para o lugar do outro, porque Deus não vai falar com você. Porque se você fizer isso, você está descumprindo o lugar que Deus está te colocando. E aqui fica essa mensagem, e que Deus abençoe a todos, e que cada um possa ouvir a voz de Deus e entender, não confundir a voz de Deus com outra voz, porque a voz de Deus está sobre a palavra, porque aqui está bem claro, a palavra ainda não tinha se manifestado na vida de Samuel, então ele não conseguia entender a voz de Deus, mas hoje a palavra está se manifestando na tua vida, e que Deus te abençoe,
em nome de Jesus. Amém.